Tá chegando a hora, meus amigos. O Liverpool se aproximou ainda mais do título da Premier League nesse final de semana. A vitória por 2-1 contra o West Ham em casa mostrou mais uma vez a resiliência desse time, o quanto o Arne Slot conseguiu contribuir de uma maneira sensacional na sua primeira temporada para um título de Premier League que vai ser, na era Premier League, apenas o segundo do Liverpool. A gente está falando desde 1992 e o Liverpool pode conquistar, deve conquistar em breve o seu segundo título na primeira temporada do Arne Slot e o quanto os talismãs do Liverpool, como Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Alisson, ainda fazem muita diferença. E com boas notícias durante a semana inteira para os torcedores do Liverpool, né? Também com essa vitória por 2-1 pela 32ª rodada e com o tropeço do Arsenal no dia anterior, anteontem no caso, o Arsenal empatando com o Brentford, o Liverpool chega a 13 pontos de distância para o segundo lugar, restando 18 a serem disputados. Já na próxima rodada poderia ser campeão no final de semana que vem, caso ele vencesse e o Arsenal saísse derrotado no seu jogo. Acredito que deve vir daqui 2 rodadas. Creio que o Liverpool vence os 2 próximos jogos, ou no mínimo uma vitória e um empate, e o Arsenal, apesar de poder postergar isso, eu acho que na 34ª rodada o Liverpool se consagra campeão. Pela 32ª, a vitória contra o West Ham teve alguns aspectos de sofrimento, digamos assim, de possível perda de pontos, já que, por mais que o Liverpool tivesse um primeiro tempo melhor do que o West Ham, inclusive tivesse conquistado a vantagem de 1-0 no placar já nesse primeiro tempo, com um gol do Luiz Dias e mais uma assistência do Salah, a temporada do Salah, que essa atual é a que ele mais tem assistências em uma única temporada regular. O cara chegou a 45 participações em gols somente na Premier League. Ele tem quase 50 participações somente na Premier. A gente está falando de 32 jogos e 45 participações em gol. Do artilheiro do campeonato e maior assistente. A Premier League do Salah, até então, e pode vir a ser melhor, é histórica, cara. Ele bateu recorde de participações, chegando às 45 em uma Premier League de 38 jogos. E, de quebra, é o maior goleador e maior assistente. Isso é muito difícil de a gente ver, é muito raro. E o Salah chegando a isso, fazendo e sendo muito importante para o título do Liverpool. E, mais uma vez, mostrando a idolatria que ele já carrega, né? Numa semana em que foi anunciada a renovação do Salah por mais 2 anos, ele vai ficar no Liverpool até 2027. Já é um jogador de 33 anos, não é mais nenhum garoto, mas demonstra estar vivendo ainda o seu auge. Ele não demonstra estar em declínio. O Salah, um cara que se machuca muito pouco, tem baixo histórico de lesões, passou a temporada também totalmente disponível para o time do Arne Slot. Uma temporada absurdamente produtiva em número de participações em gol. Se a gente soma Champions e tudo mais, ele já passou das 55 participações em gol na temporada. Ele tinha tudo, na minha visão, era o favorito à bola de ouro até a eliminação na Champions League, porque, claro, cair nas oitavas de final não era algo que parecia que iria acontecer para o time do Arne Slot, que foi líder, disparado da fase de liga, mas cai para um competente demais PSG, que é um papo para outro vídeo, inclusive, o PSG que deve bater esse semifinal, no mínimo, já está encaminhado, inclusive, mas cair nas oitavas de final é muito precoce para a gente tentar analisar um vencedor de bola de ouro. Apesar disso, a depender de quem venha a conquistar a Champions League, o Salah ainda vai correr por fora, porque a temporada dele a nível nacional é muito grande e já vinha sendo muito boa também na Champions. Ele era um dos artilheiros, cai precocemente, perde um pouco desse nível competitivo. Afinal, se pinta o Barcelona campeão, tem que ir para o Rafinha ou para o Yamal. Se pinta, não sei, o PSG teria uma narrativa para o Dembélé, a depender se viesse uma tríplice coroa. A Inter de Milão também pode conseguir uma tríplice coroa, então fica difícil para o Salah se eliminar tão cedo. Mas, a nível nacional, a temporada que ele faz é surreal. Mais uma assistência para o Luiz Dias no jogo contra o West Ham, 1-0 no segundo tempo. Quem começa a surgir como um fator decisivo é o Alisson. O West Ham endureceu muito o jogo para o Liverpool, conseguiu ter algumas oportunidades claras de gol. O Alisson fez 4 ou 5 defesas difíceis, fechou o gol, tem uma num chute desviado, que ele vai buscar a bola, começa a ter uma queda muito, muito rápida, muito brusca para o gol, e fatalmente entraria na finalização do Mohamed Kudus, mas ele vai buscar de ponta de dedo, ele ainda bate no travessão.
O Alisson conseguia fazer algumas defesas consecutivas importantíssimas, só não conseguiu impedir quando veio o fogo amigo, né? O gol contra do Robertson no cruzamento que vem para a área. O Van Dijk tenta tirar e toca na bola, ela acaba desviando o Robertson e morre no fundo do gol do Alisson, mas eis que surge o terceiro talismã. Se teve Salah no assistência no primeiro tempo, se teve o Alisson fechando o gol no segundo tempo até o empate no gol contra do Robertson, surge o Van Dijk, que tinha participado da falha do gol contra e no cruzamento de escanteio 2 ou 3 minutos depois do gol de empate sofrido, o Van Dijk consegue desviar o cruzamento do McAllister de cabeça para fazer o gol da vitória. Também um gol de comemoração. A renovação do Van Dijk deve ser anunciada ainda essa semana pelo Liverpool. O Fabrício Romano já disse que está tudo fechado também até 2027. Ou seja, uma semana em que o Liverpool vence o jogo por 2-1 contra o West Ham, arranca ainda mais na liderança, abre 13 pontos de vantagem para o Arsenal, segundo colocado, estando a 6 rodadas do fim, e tem a renovação tanto do Mohamed Salah quanto do Virgil van Dijk por 2 temporadas até 2027. Uma semana de sonho para o Liverpool, e para a torcida do Liverpool, que já ansiava por essas 2 renovações. Os contratos deles estavam acabando nessa temporada, em julho, mas com o contrato renovado, salário aumentado, inclusive, do Salah, beirando 25 milhões de libras, segundo alguns jornais noticiaram. Mostra o Liverpool que pensa na manutenção desse time, com essa base de Alisson, de Van Dijk e de Salah por mais alguns anos. Deve perder o Alexander-Arnold, mas já tem o Bradley como um cara surgindo, que já é da base do clube e tudo mais, que deve assumir titularidade. E mostra o ímpeto também de se reforçar ainda mais. O Arne Slot falou, inclusive, em entrevista, que a janela do meio do ano deve ser de alguns reforços para o Liverpool para deixar esse time ainda mais forte. Uma primeira temporada de Arne Slot que foi surpreendente, o nível de desempenho do Liverpool era muito grande, só quem conseguiu competir e ser melhor do que o Liverpool na temporada foi o Paris Saint-Germain, que está com um trabalho muito bem executado também pelo Luiz Henrique. Se não fosse o PSG, eu creio que esse time tinha tudo para chegar à final da Champions, pelo lado da chave que estava, mas caiu nas oitavas, só que deve confirmar o título da Premier League em breve e, claro, renovando o contrato de seus ídolos, porque já dá para chamar tanto o Van Dijk quanto o Salah de ídolos do Liverpool. No mais é isso, me diz o seu palpite de que rodada o Liverpool vai ser campeão da Premier e se você acha que o Salah ainda merece competir pela bola de ouro. Deixa aí nos comentários. No mais é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau!